As bombas clusters proibidas e usadas na Ucrânia que fatiam soldados. A evolução dos armamentos das grandes nações traz apenas uma única realidade: as guerras nunca terão fim. Muitas bombas, mísseis e armamentos da infantaria foram inventados e utilizados durante a história, mas uma se destaca pela sua notável capacidade de destruição, tanto contra blindados quanto tropas: as munições cluster. Os armamentos cluster e seus componentes foram definidos de várias maneiras, e não há uma definição universalmente aceita de uma munição cluster. No entanto, é geralmente aceito que uma munição cluster é formada por um recipiente no qual existem submunições dentro do dispositivo que são espalhados. As munições cluster são muitas vezes projetadas para serem armas multiusos, eficientes e eficazes contra uma variedade de alvos, incluindo blindagem, material e pessoal. Embora a maioria das pessoas provavelmente pense nas armas de fragmentação como munições lançadas por via aérea, elas também podem ser lançadas no solo. Além de projéteis de artilharia contendo submunições, também estão em uso sistemas que são implantados a partir de foguetes e morteiros. Quando as munições clusters são lançadas pelo ar, suas submunições são conhecidas como bombas. Quando lançadas no solo, são conhecidas como granadas. Essas submunições são as partes perigosas de uma munição cluster porque explodem e causam danos por explosão e fragmentação, danificando blindados e literalmente fatiando ou desmembrando tropas militares e civis ao seu alcance. A principal característica de uma munição cluster é seu efeito explosivo em uma ampla área. As munições clusters foram originalmente inventadas para quebrar as concentrações de veículos blindados e infantaria. Tem-se o conhecimento primário que foi usado pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial por várias forças e eram vistos como uma arma com potencial enorme. Porém, outro relatório sugere que as munições clusters foram desenvolvidas durante a Guerra Fria pelas forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e do Pacto de Varsóvia. Ostensivamente, as armas eram para uso em um ambiente militar limpo. A última batalha real de tanques conhecida no mundo, uma em que as formações blindadas de dois exércitos manobraram uma contra a outra, apoiadas por artilharia e forças aéreas, uma em que os blindados em formação foram a força decisiva, ocorreu na Guerra Árabe de 73. Em 1943, por exemplo, a Força Aérea Alemã lançou submunições SD, referidas como bombas borboletas, no porto britânico de Grimsby. Apenas cerca de um quarto das 1.000 submunições lançadas explodiu no impacto ou em meia hora. As que explodiram ceifaram 14 pessoas e iniciaram vários incêndios. O resto das bombas não explodiu em estradas e telhados e presa em árvores e arbustos. Dentro de uma hora do sinal de tudo limpo do ataque aéreo, outras 31 pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas durante a manipulação dos artefatos em terra na esperança de retirá-los ali do ambiente. Apesar da ação imediata das autoridades, foram necessárias mais de 10.000 horas de trabalho nos próximos 18 dias para remover as submunições e reabrir o porto com extrema segurança. Mais tarde, entre as décadas de 60 e 70, um grande número de submunições foi lançado por forças lideradas pelos Estados Unidos em aldeias e campos civis e na selva no Sudeste Asiático para tentar conter o fluxo de ajuda militar para o Vietnã do Norte. No Afeganistão, por exemplo, as munições cluster foram amplamente utilizadas pelos soviéticos após sua entrada em 79, com muitas submunições não detonadas permanecendo verdadeiras armadilhas e perigos no final de 2001 e início de 2002, quando as munições cluster foram novamente usadas, desta vez pelos Estados Unidos contra os insurgentes. Em todo o conflito no Iraque, por exemplo, os americanos fizeram uso extensivo de sistemas de foguetes múltiplos capazes de lançar uma saraivada de foguetes, cada um contendo centenas de submunições, com uma munição convencional aprimorada de propósito duplo M26, com um total de 644 submunições M77, as conhecidas como chuva de aço.
A M26 também foi usada mais recentemente no Líbano, junto com outros tipos de munições cluster, incluindo a Blue 63 mais antiga, que também havia sido usada lá 30 anos antes. Acredita-se amplamente que a confusão sobre as submunições cluster dos Estados Unidos, como a Blue 97B, que eram da mesma cor e tamanho dos pacotes de alimentos humanitários lançados pelo ar, desempenhou um papel importante na decisão dos americanos de suspender o uso de munições cluster no Afeganistão, mas não antes de usar eles no Iraque. As bombas de fragmentação também foram usadas em vários outros conflitos. Entretanto, no atual momento vivenciado na Ucrânia, onde blindados russos e ucranianos duelam por espaço e poder, o dispositivo voltou a ser a opção ouro dos militares e o holofote dos principais jornais propagandistas, que muitas vezes confundem bombas convencionais não fragmentárias com armas clusters. Uma bomba de fragmentação básica consiste em uma concha oca e, em seguida, 2 ou mais de 2.000 submunições ou bombas contidas nela. O sistema é tão complexo e avançado que as próprias submunições podem ser equipadas com pequenos paraquedas retardadores ou serpentinas para retardar sua descida, uma forma também do caça de combate escapar da área de explosão em ataques de baixa altitude. Bombas de fragmentação modernas e dispensadores de submunições podem ser armas de múltiplos propósitos, contendo uma combinação de munições anti-blindagem, anti-pessoal, antimaterial, incendiária, armas químicas, implantadoras de minas que detonam um tempo depois e bombas clusters anti-infraestrutura elétrica, que libera submunições fragmentadoras revestidas de carbono ou alumínio diretamente em redes de transmissão elétrica, causando um curto-circuito nas infraestruturas inimigas, como a CBU-94B americana. Esses usos, especialmente em áreas onde os civis estão concentrados, levantaram persistentemente questões sobre se o direito internacional humanitário existente regula suficientemente o uso de munições cluster devido ao impacto negativo, até mesmo inaceitável, que elas têm na vida e nos meios de subsistência dos civis. Alguns analistas questionam se os americanos podem, porque a Rússia, China e França não podem. As bombas cluster são complicadas, não somente ao inimigo. As preocupações com a manipulação dos artefatos levaram forças armadas abrangidas pelos dispositivos a lançarem protocolos de manipulação e desarme, como experiências fracassadas em conflitos passados. Por exemplo, se uma submunição não explodir como pretendido, ela representa um risco explosivo para qualquer um, seja soldado ou civil, que possa encontrá-la. Os fabricantes de munições clusters costumam afirmar que suas armas são altamente confiáveis. No entanto, as condições do terreno e do clima, a idade dos componentes, a mistura explosiva nas submunições ou a forma como as submunições são armazenadas ou manuseadas podem afetar consideravelmente a confiabilidade. Isso significa que, na prática, a confiabilidade das submunições é muito menor do que os números proclamados pelos fabricantes e recitado pelas nações compradoras. Há relatos do uso dos equipamentos fragmentários pela Rússia no atual conflito contra sua vizinha no leste europeu. No final de fevereiro, organizações não governamentais relataram o emprego dessas munições clusters. Um míssil balístico russo Toshka da série 9M79 com uma ogiva de munição cluster 9N123 atingiu do lado de fora de um hospital em Vuhledar, uma cidade na região de Donetsk, controlada pelo governo ucraniano. Ceifou ao menos 4 civis e feriu outros 10, 6 deles profissionais de saúde, e danificou parte do hospital, uma ambulância e veículos civis. Segundo as Nações Unidas, a Convenção Específica sobre Munições Cluster proíbe sob quaisquer circunstâncias o uso, desenvolvimento, produção, aquisição, armazenamento e transferência desses dispositivos, bem como a assistência ou incentivo de qualquer pessoa a se envolver em atividades proibidas. Portanto, o emprego dos armamentos na lei de guerra é estritamente restrita. Sabe-se que numa guerra, as fiscalizações e restrições são quase impossíveis, e as retóricas de ambos os lados abafam os desfechos causados pelo uso inadvertido das bombas cluster.
Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canalaramilitaroff@gmail.com.